Olá, eu sou Alan Rodrigues, instrutor do curso 5 Passos para o Render, e nessa aula vou te mostrar as barras de ferramenta e os editores do V-Ray. Então, nosso V-Ray é dividido em três partes, três barras. Cada barra corresponde a uma configuração diferente e eu vou te mostrar agora cada configuração. Nessa primeira barra nós temos o nosso Asset Editor, que é onde nós editamos todas as configurações do V-Ray. No segundo botão é o nosso botão de render, onde nós damos início à renderização. Ao lado dele temos o render interativo, onde fazemos o render em real time, que é o antigo render RT, onde nós podemos ver uma prévia do render antes mesmo dele renderizar totalmente. Isso tudo enquanto movimentamos o nosso modelo. Ao lado nós temos o batch render, que serve para renderizarmos em sequência. Nós salvamos todas as cenas e em seguida escolhemos um local para salvar e clicamos no batch render. Dessa forma ele salvará todas as imagens em sequência. Ao lado temos o nosso frame buffer, que é a nossa janela de renderização, e temos o lock camera orientation, que serve para travar a orientação da câmera quando estamos usando o render interativo. Nossa segunda aba é a nossa aba de luzes. Nela nós temos os botões aqui correspondentes, cada um a um ponto de luz diferente. E por último aqui nós temos o ajuste de intensidade de luz. Nossa primeira luz é o Plane Light, também conhecida como retângulo de luz. A segunda luz é o Sphere Light. A terceira, o Spotlight. A quarta, o Yes, que necessita sempre de um arquivo já com facho pré-definido. Nós temos aqui também o nosso Omni Light e o Dome Light. Por último, temos um aqui que é travado, que é o Mesh Light, que ele transforma qualquer objeto que esteja agrupado em um ponto de luz. Nossa última barra é a nossa barra de objetos. Nela nós podemos transformar uma simples face em algo mais bem elaborado, como grama, ou podemos transformar um corte em uma ferramenta que serve para fazer render de ambientes pequenos. Também tem como transformar um objeto em ferramenta de corte, sem usar necessariamente o corte do próprio SketchUp. Nosso primeiro aqui é o nosso plano infinito, que não tem nenhuma configuração, ele não pode ser configurado, mas ao ser usado, independente do tamanho que ele tiver na modelagem, ele vai tornar todo aquele plano infinito, toda a área de piso infinita. O segundo é nosso Export Proxy, que serve para criar um proxy. Quando temos um modelo pesado, nós transformamos ele em proxy para deixar mais leve. E temos o Import Proxy, que serve para trazer para o SketchUp um proxy que já foi criado anteriormente. Aqui nós temos o Fur, que vai servir para criar a grama ou pelos. E por último, o nosso Mesh Clipper, que serve para transformar algum objeto em ferramenta de corte, para que a gente possa renderizar cortes, plantas humanizadas, tudo usando ou um objeto que sirva para cortar, como máscara de corte, ou o próprio corte do SketchUp. Eu vou abrir aqui o Asset Editor para mostrar a vocês como funciona. Então aqui todas as configurações de V-Ray são feitas neles. Nós temos aqui uma divisão em 4 abas, onde a primeira é o editor de materiais. Então aqui nós temos a prévia do material, que pode ser alterada de acordo com o tipo de material que está sendo configurado. Isso facilita o entendimento daquele material que vai ser configurado, ver como ele está se comportando. Nós temos aqui embaixo a nossa lista de materiais, que tem inclusive também uma busca que facilita encontrar materiais quando a lista está muito extensa. E temos o Quick Settings, que serve para transformar os materiais, eles são pré-configurações que vão servir para transformar os materiais em configurações mais elaboradas, já com algumas configurações tipo reflexo, refração. Então se eu clicar aqui em inglês, meu material vai mudar, vai se tornar algo parecido com um vidro ou um acrílico, algo assim do tipo. Mais para vidro.
Se eu colocar plastic, meu material automaticamente já modifica e passa a ter apenas o reflexo. Ele perde a propriedade de refração nesse caso. Então, isso facilita na hora de criar o material. E aqui nós temos a nossa configuração de materiais, onde temos as camadas. Aqui já vem o padrão BRDF, mas nós temos como adicionar outras camadas também, como éramos acostumados nas versões antigas do V-Ray. Se você é novo no V-Ray, o BRDF é o atual padrão de configuração de materiais do V-Ray. Então aqui nós temos todas as camadas já agrupadas em um único material e os mapas. Clicando nessa setinha, ele vai abrir uma biblioteca do próprio V-Ray, que basta clicar e arrastar para a lista de materiais. Porém, boa parte desses materiais não servem para a nossa realidade. Alguns servem, mas outros não, devido a muitas vezes utilizarmos materiais de fabricantes para poder aplicar nos ambientes. Então, nós sempre estaremos usando texturas como Portobello, Elizabeth para fazer piso, coisas desse tipo. Então, muitas vezes esses materiais aqui não vão servir tanto. A segunda aba é a nossa aba de luzes. Então, eu já tenho aqui o padrão Sunlight. Ele não pode ser deletado. Ele pode apenas ser desabilitado ou habilitado novamente. E cada vez que eu crio uma luz, ela já atualiza aqui na minha lista de luzes. Nesse caso, esse editor ele é dividido apenas em dois, que é a lista de luzes e o editor das luzes. Do mesmo jeito, é o nosso terceiro componente aqui, que é o editor de objetos. Então já tem um fur aqui que eu havia criado, mas se eu criar um corte, ele já atualiza aqui também. Vou criar aqui um corte. Pronto, ele já atualizou aqui também, Session Plane. Ele funciona da mesma forma que o Mesh Clipper. Então, alguns poderão ser configuráveis e outros não, como é o caso do PlaneLight, Infinite Plane. Note que ele não tem edição nenhuma para ser feita e aparece a mensagem que a geometria plana não é editável. Então, vamos agora para o próximo, que é nosso editor de configurações. Ele é todo dividido em abas. Isso facilita um pouco na hora de configurar, porque não fica tanta informação na tela e você pode fechar as abas de acordo com a configuração que você vai fazendo. Essa primeira é onde a gente controla os tipos de render. Então eu tenho aqui render interativo, que é em tempo real. Nós temos o progressivo, que ele vai fazer com que o render inicie em forma de degradê e ele vai clareando e limpando a imagem até que apareça o render completo. Dessa forma você consegue ver toda a imagem desde o início do render até o final. Isso facilita na hora de ver se tem algum erro ou se tem algo para mudar e ajuda muito nessa questão de modificações, para você prever isso antes de você finalizar a imagem. No caso, se eu desativar o progressivo, ele passa a usar os buckets, que passam limpando a tela. Então você só vai ver o render final quando os buckets terminarem de fazer todo o processamento. Aqui eu tenho o GPU Acceleration, que serve para usar a placa de vídeo como ferramenta de aceleração do render. E aqui eu tenho a qualidade do render, que pode ser configurada desde rascunho a muito alta. Em seguida eu tenho câmera, onde eu configuro o valor de exposição ou configuro outros parâmetros que simulam uma câmera real. Então eu tenho aqui o Film ISO, tenho o F-Number, o Shutter Speed. Cada configuração dessa é uma configuração real em uma câmera e vai fazer com que o V-Ray entenda como funciona a iluminação. Então,
Como por exemplo, o shutter speed, quando ele está mais alto, ele escurece a cena, e quando ele está mais baixo, ele clareia a cena. Em seguida, eu tenho o Render Output, que é onde a gente escolhe o tamanho da imagem e a proporção dela também. E é onde também determinamos um salvamento automático. Basta marcar aqui e escolher um local para salvar. Em seguida temos o Environment, que vai servir para controlar a forma como a gente ilumina a parte externa da nossa modelagem, que tanto pode ser pelo próprio V-Ray Sunlight, quanto pode ser um HDRI. E também pode ser como se fosse um render de estúdio, uma cor tipo branco ou um cinza bem claro, algo assim do tipo. E ela vai depender aí da quantidade também que você coloca aqui de valor para poder controlar. Aqui em Material Override serve para cobrir todos os materiais com uma única cor. Isso vai servir na hora de fazer testes de iluminação. Então, os materiais que tiverem em cena não vão pesar porque eles vão ser todos uma única cor. Ou um único material quando escolhemos a opção Override Material, ao invés de Override Color. O Swarm serve para fazer a distribuição do render em outras máquinas quando trabalhamos em rede. Isso vai fazer com que o processamento aumente e o render fique mais rápido. Aqui nós temos o Ray Trace, que é onde nós configuramos o Noise Limit para reduzir os ruídos da cena. E isso vai determinar, é uma das abas que determina a qualidade do render. Note que aqui em Renderer, conforme eu mudo Quality, ele muda o Noise Limit. Um está ligado ao outro. Aqui em Global Illumination, nós temos aqui também os motores de render, os raios primários e raios secundários. Está aqui como Brute Force e Light Cache, que é o padrão atual do V-Ray. Aqui também, quando mudamos em Quality, ele também modifica esses valores de Light Cache. No caso do Brute Force, ele não tem os parâmetros para editar, mas se a gente substituir aqui por Irradiance Map, ele passa a ter parâmetros também editáveis. E eu recomendo usar o Irradiance Map. O render fica com aparência mais legal, mais real e se torna mais rápido também o processamento dele. Pois mesmo o Brute Force sendo mais preciso, mas ele demora mais para poder calcular. E ele vai fazer com que o render não saia assim tão interessante. Porque ele vai precisar de uma qualidade muito maior para poder fazer um render melhor. Aqui nós temos o Caustic, que vai servir para fazer o efeito cáustico, que é aquele efeito quando o reflexo rebate um feixe de luz. É muito comum vermos isso em piscina, quando o sol ilumina a água e ela rebate aquela luz em uma superfície, tipo uma parede, e fica aparecendo como se fosse ondas de luz. Também é produzido em vidros, metais, tudo que possa refletir a luz. Aqui em Render Elements nós temos elementos que chamamos de canais, que eles vão servir para fazer pós-produção. Eles são uma espécie de isolamento de algumas camadas, então é muito útil para fazer pós-produção em Photoshop ou outros programas externos. E aqui temos os switches, que é onde a gente determina o que vai aparecer na nossa cena. Se a gente desabilitar lights, ele para totalmente de aparecer as luzes. Shadows também para de aparecer sombras. Displacement, se desmarcarmos os materiais que tiverem displacement, eles param de ter a criação de volume a partir do mapa displacement. E, por último, aqui embaixo, nós temos a opção de salvar a configuração, abrir uma configuração que foi salva e temos a opção de reverter para a configuração padrão. Vou clicar aqui e ele voltou toda a configuração anterior. Então é isso e eu te vejo na próxima aula, que vai ser liberada amanhã. Até a próxima e um abraço!